Durante aquela conversa com Nicodemos, Jesus falou, entre outras coisas, o seguinte: ninguém é capaz de entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E ainda nessa conversa, Jesus também falou: não se admire de eu te dizer que é necessário nascer de novo ou nascer do alto. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E essas são coisas de muito valor, fundamentais. Jesus estava inspirado quando falou isso daí. Na verdade, ele sempre esteve inspirado e continua estando, porque ele está vivo e continua falando. Mas eu estou usando esse termo justamente para ligar com uma coisa bem importante desse vídeo de hoje. E até o ambiente aqui está ajudando, ventando bastante para que a gente fique inspirado pelo vento que Deus nos soprar. É que assim, toda vez que você lê escrito aí vento, é a mesma coisa que espírito. E vice-versa, quando você lê espírito, é vento, é a mesma palavra, é a mesma coisa. E inspirar significa colocar o ar para dentro, respirar isso, e o vento é o ar em movimento. E eu estou querendo chegar no seguinte ponto, que Jesus nos chama a ser nascidos do vento, nascidos do Espírito, não é? E isso tem a ver com ouvir o seu som, ouvir a voz e seguir o vento que sopra para onde ele quer. E então é uma questão da gente ser Espírito, da gente ser inspirado por Deus, a gente ser inspirado no sentido de que a gente coloca para dentro o ar que Deus nos fornece. Nesse sentido a gente vai ser inspirado por Deus, percebe? Porque eu recebi, coloquei para dentro de mim o ar que veio dele. Então isso tem a ver com perceber os movimentos de Deus, perceber aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está falando, ouvir a sua voz, ouvir o som dele, perceber isso no dia a dia, nas coisas que ele está fazendo, né? E andar conforme isso, governado por Deus. Não por acaso Jesus fala que para entrar no reino de Deus é preciso nascer da água e do Espírito, é viver governado, reinado por ele. Notar como que Jesus está se comunicando com você hoje, o que ele está fluindo, o que está jorrando ali do trono de Deus e chegando até você, que palavras de vida eterna Jesus está te trazendo, seja aquelas já fundamentais e em outros tempos, seja aquelas que ele está te dizendo agora e relembrando e trazendo novos sentidos para elas, para que elas gerem vida em nós e que de nós flua também vida. E você pode notar em falas do próprio Jesus, fundamentais lá do Sermão do Monte, quando ele mesmo traz, vamos chamar assim, inspirações, quando você olha para um lírio e perceber nisso o cuidado do Pai, perceber que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como essa flor, que hoje existe, amanhã já não existe mais. Então você pode ser inspirado por Deus no sentido de perceber, por exemplo, nesse tipo de coisa, como Deus age. Assim como Jesus usa ali nesse mesmo contexto o exemplo dos pássaros que não semeiam, não colhem, não ficam armazenando em celeiros, mas eles têm o que comer, porque o Pai Celestial os alimenta. E quanto mais coisas a gente pode ver de diversas maneiras, conforme a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que Deus nos comunica, conforme a gente seja espírito e viva nesse sentido inspirado por aquilo que Deus está comunicando. E felizes de nós se o nosso coração estiver limpo, porque a gente vai ver a Deus. Então, conforme a gente se dispuser a ser limpo por aquilo que Jesus nos fala, mais isso vai nos levar a ver também como Deus está agindo. Isso no presente e provavelmente daqui a um tempo a ver Deus muito mais de perto conforme Ele quiser se mostrar. E por isso que é importante a gente superar as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, para que isso não se torne como espinhos que sufocam a palavra que Deus nos traz. Ou seja, são coisas que roubam o ar que deveria ser dedicado àquilo que Deus nos diz, a palavra de Deus, para que ela cresça e frutifique. E perceber que essa questão de ser inspirado por Deus vai muito mais além do que querer estabelecer padrões para dizer, ó, isso aqui se encaixa no padrão, então isso é inspirado por Deus. Ah, esse aqui não se encaixa. Notar que a inspiração tem muito mais a ver com
como a gente está por dentro e aquilo que a gente coloca para dentro de nós, percebendo o que Deus está fazendo, do que em querer classificar aquilo que está fora. Então fica aqui esse compartilhar para que você e eu, a gente viva inspirado por Deus, no sentido de botar para dentro o ar que Ele nos traz, e também viva inspirando aquilo que Deus nos traz, e também inspirando no sentido de ser estímulo, ajuda para as outras pessoas, no sentido de inspirá-las na medida que elas possam, pelo exemplo, ver em nós aquilo que de Jesus brota de nós, e isso possa ajudá-las, e vice-versa, porque dessa maneira é a gente aprender a discernir também o que Jesus comunica por meio de outras pessoas ou de qualquer forma que Ele queira se comunicar, para que a gente ouça o som dEle, ouça a voz dEle e seja guiado por ela, que a gente seja Espírito. E se você quiser ver um pouco mais a respeito de quando Jesus fala que Deus é Espírito, e então importa que os adoradores dEle o adorem em Espírito e em verdade, vai aparecer na tela aí um outro vídeo que trata sobre isso e outras coisas. Então que a gente viva segundo o que Jesus nos diz, afinal Ele é a verdade.